Se uma alimentação é balanceada, então supre as necessidades energéticas e é adequada ao organismo do indivíduo. A alimentação de Jorge supre as suas necessidades, mas não é adequada ao seu organismo. Portanto, a alimentação de Jorge, e vem as alternativas. Vamos lá. Esse é um problema do se então. Então veja, se uma alimentação é balanceada, essa é a primeira parte da frase. Então, supre as necessidades energéticas e é adequada ao organismo do indivíduo. Essa é a segunda parte, sendo que a segunda parte ela é composta pelo critério e. Então, eu tenho um se então, e na parte do então, eu tenho uma frase composta, né, pelo critério e. Então, muito bem. A tabela do se então, eu vou colocar aqui no cantinho, né, as possibilidades, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso e verdadeiro, falso e falso. São as 4 possibilidades para as frases, né? E como resposta, isso eu tenho que saber, verdadeiro na primeira, falso na segunda e verdadeiro nas demais. Então, ok. O que ele diz depois? A alimentação de Jorge supre suas necessidades. Então, olha. Vou mudar de tinta. A alimentação de Jorge supre suas necessidades. Então, na frase que é composta, ele deu, se a gente subdividir, ele deu verdade na primeira. Mas não é adequada a seu organismo. Olha, ele está negando essa segunda parte. Aqui está dizendo que é adequada, ele está falando que mas não é adequada. Então, falso aqui. Mas toda essa segunda frase é um critério e, né? Apesar dela ser um então. No critério e, se eu fizer a tabela da verdade do critério e, o que a gente tem aqui? Para ela ser verdadeira, só vale a primeira. As duas têm que ser verdade, né? Se for verdadeiro e falso no e é falso e é falso. Então, essa segunda parte aqui, com esse critério e, sendo que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, cai nessa linha aqui. Então, a tabela da verdade me diz que essa segunda frase é falsa. Por quê? Porque eu tenho um verdade e um falso. Então, ela é falsa. Então, se essa segunda frase toda aqui é falsa, eu tenho um se então, onde eu tenho um verdadeiro na primeira e um falso na segunda. Porque primeiro eu resolvi essa parte interna. Então, ela é verdade na primeira e falsa na segunda. Procurando aqui na tabela, olha, para tudo isso ser verdade, se a última, a segunda, é falsa, olha, eu tenho que obrigatoriamente ser falsa na primeira para poder ser verdade, né? Porque, olha, a segunda, eu sei que ela é falsa. Então, eu caio nessa ou nessa.
mas a frase é verdadeira, então a primeira tem que ser falsa. Portanto, a alimentação de Jorge, que é isso aqui, ela tem que ser falsa, então não é balanceada. A alimentação de Jorge não é balanceada. Porque eu teria o quê? Uma frase do tipo se, então, aonde a segunda é falsa e necessariamente a primeira tem que ser falsa para isso daqui tudo dar verdade. Então, eu tenho que a alimentação do Jorge não é balanceada. Vamos ver as respostas. Veja, a resposta A de alfa. Não é balanceada. Não tem nada a ver com não é saudável, é balanceada, é adequada a outra pessoa. Essa é aquela impossível, né? E é saudável, não. Não, porque eu tenho um C, então, aonde para isso tudo ser verdade, aqui eu já descobri que ele supre as necessidades, então era um verdade e um falso. Como era um critério E, tudo isso aqui virou um grande falso. E para ser verdade, isso daqui tem que ser falso por causa simplesmente dessa tabela da verdade. Onde eu tenho a resposta, eu tenho que a segunda é falsa e tenho que forçar, vamos por assim dizer, a primeira, ela tem que ser falsa para o resultado da verdade. O que é o falso da alimentação é balanceada? A negação, né? A alimentação não é balanceada. Pode marcar A de alfa.